Ora, olá Guilherme, já há algum tempo que eu não te vi aqui pelo corte. É verdade, Cláudio, já há algum tempo que não nos juntávamos para fazer estes nossos podcasts sobre ténis. Tivemos aqui uma pausa devido a várias tarefas que a gente teve a fazer na vida, né? E direi Nós várias, temos vida, nós não vivemos apenas nesta caixa de som. claro que não. Eu pensava que era apenas uma voz. Dadas as nossas profissões, tivemos algumas dificuldades para combinarmos para fazer o nosso podcast. Também houve uma paragem dos torneios mais importantes, digamos assim, no circuito, mas estamos cá de volta para analisarmos o último torneio, digamos que importante, do circuito ATP. Mas sabes que não podes dizer isso muitas vezes que tivemos nos nossos trabalhos, porque senão o senhor das finanças, em vez de estarem a processar os dados, estão a ouvir o nosso podcast e estão a dizer: olha, deixa cá ver aqui a ficha do IRS do Cláudio e do Guilherme. Se eles dizem que estão muito ocupados a trabalhar, então devem ter muitos empregos, muito dinheirinho para descontar aqui para as finanças. Já pensaste nisso? Não, É melhor não pensar. é melhor não. Pois é, então chegamos aqui ao final da época com o final do ATP Finals, não é? Jogado em Londres, em que Stefanos Tsitsipas ganha a Dominic Thiem, as duas esperanças, não é? Os dois grandes da nova geração que se defrontaram nesta final e cada um fez tombar grandes. Sim. Acaba por ser uma surpresa, não é? Provavelmente se a gente fôssemos, digamos que tentar adivinhar que final seria, dados os jogadores que estavam nos dois grupos diferentes, com certeza não escolheríamos estes dois. De todo. Acabamos por ter, E mesmo com os quatro que saíram, nunca eu pensei que Tsitsipas eliminasse Federer. Nem tão, o Dominic Thiem já dava mais de barato que eliminasse o Zverev, mas no caso do Tsitsipas não pensava que ganhasse ao Federer. é verdade, eu acho que esta foi sem dúvida a afirmação da nova geração para com os três grandes. Porquê? Ultimamente temos vindo sempre a dizer que a nova geração não se tem conseguido aproximar Sim, dos a Big, falta de dos Big consistência. Three, dos Big Four anteriormente, mas ultimamente dos Big Three, derivado aos resultados que tínhamos visto, não é? Acabámos por ver uma época, também já concluído um pouco a época, tínhamos vindo a assistir. Os três jogadores grandes acabam por ganhar todos os Grand Slams. Neste caso, os três não, porque o Federer este ano não consegue ganhar nenhum, mas fez aquela final espetacular contra Djokovic. Eu ouvi dizer que alguém ganhou uma taça de Strawberries with Cream. Pois, não vamos recuperar tristezas. Vamos, vamos! E voltando ao que é importante, e este foi sem dúvida o afirmar, o dizer presente desta nova geração. Acabamos por ter, obviamente eram dois grupos de quatro, passavam dois de cada grupo logo diretamente para semifinais, e verificámos que dos Big Three, apenas Roger Federer se qualificou dentro dos quatro nomes que passaram à ronda seguinte. Lembrar que era Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem e Zverev. Federer acaba por passar em segundo, devido às grandes exibições de Dominic Thiem frente ao mesmo de Novak Djokovic e a Roger Federer. Relembrar que ele ganhou, mas o Berrettini acaba por perder, mas este já foi um jogo completamente a feijões, devido que o Dominic Thiem já tinha garantido o primeiro lugar. Ou seja, o Berrettini acaba por foi fazer Roubar lugares. aquela que se diz vitória moral, não é? Acaba por ser o primeiro jogador italiano a ganhar um jogo nos ATP Finals, nunca tinha acontecido, por Como é isso que és tu pronto, sabes? acaba por abrilhantar assim um pouco a sua presença depois de já não ter completamente nenhuma hipótese, tendo perdido com Novak Djokovic e Roger Federer. Acabamos por ver um Dominic Thiem fortíssimo a jogar contra os dois, digamos, favoritos. Acaba por conseguir duas grandes vitórias frente aos dois melhores jogadores dos últimos tempos, a par de Rafa Nadal, que estaria no grupo a seguir, e acaba por não se conseguir qualificar o jogador espanhol. A maior parte dos jogos verificamos pelos resultados que acabam por ser todos muito nivelados, jogos muito equilibrados, tirando um ou outro, que acabamos por ver que houve claramente superioridade de um dos intervenientes, mas a maior parte vemos foi tudo 7-5, 7-6, alguns em 3 sets, vários jogos acima das 2 horas que em jogos pequenos, até a melhor de 3 sets, acaba por não ser tão demorados, mas vimos grandes jogos e vimos assim então a nova geração a dizer presente e a afirmarem-se como uma potência. Sim, mas antes de irmos a essas análises do jogo, importa aqui também dizer o que é que vamos fazer neste episódio. Força. Então é assim, o que nós vamos fazer neste episódio, desde já a equipa vai crescer no próximo ano. Portanto, no próximo ano, próxima temporada, vamos ter a entrada de um novo membro
aqui no Troca de Bolas, o Zé Maria, que também está ligado ao ténis. Vocês terão a oportunidade, obviamente, de o conhecer. Foi jogador, portanto, também atualmente joga numa liga de antigos profissionais, ali em Lisboa. E, portanto, vai ser interessante ter outra perspectiva, uma terceira perspectiva. Será bom porque ele vai certamente apoiar, não é? Portanto, quando eu disser que o Djokovic vai ganhar outra vez em Wimbledon, ele vai dizer que sim. Não é? Portanto, já sabes, Veremos com quem é que ele concorda. vais ter que pagar 2 taças de morangos. Ou tu pagar 2 buckets de batatas. Pois. Pô, Vou ser aqui sinceros, nenhum de nós cumpriu as apostas. Portanto, eu espero que isto na próxima temporada se mude isso. E obviamente que na próxima temporada queremos estar mais presentes. Tivemos só presentes nos grandes slams, também estávamos numa perspectiva de perceber que dinâmica é que isto iria ter, também perceber se iríamos ter aceitação ou não. Conseguimos ter aceitação para aquilo que é o mercado que existe e no também ténis. do ténis e do desporto em geral em Portugal, que se não for futebol, nada mais funciona. E, portanto, as coisas passam-se e processam-se muito por aí. Portanto, obviamente, na próxima época queremos estar mais presentes nos torneios e, obviamente, fazer aquilo que tem que ser feito, que é marcar uma boa presença no Millennium Steel Open. Portanto, foi lá que este podcast nasceu, portanto, é lá que este podcast também tem que lá passar para fazer basicamente um ano Sim. de criação, por assim dizer. Estejam atentos, pode ser que haja surpresas nesse aniversário, digamos assim, do início do nosso podcast. Vai haver surpresas no aniversário? Vamos ver? Oh! E vai Estejam haver bolo? atentos. O bolo é quê? De terra? Vais pegar lá na terra e vais amassar a terra? Não podemos afirmar aqui já o que é que vai acontecer, não é? Só não tem piada. Opa, eu até tenho medo. Mas espero que sim. Espero que seja uma coisa interessante de se fazer no próximo ano e, obviamente, poder contar com vocês, turistas desse lado, como é óbvio. Então vamos voltar aqui ao ATP Finals. O ATP Finals, bom, vamos começar com aquilo que eram os grupos. Então tinhas o grupo do André Agassi, com o Rafael Nadal, com Danilo Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Depois no grupo Bjorn Borg tinhas Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem e Matteo Berrettini. Ora, Deixa-me dizer, Força. primeiro que tudo, Matteo Berrettini, na minha opinião, não era o jogador indicado para ter vindo ocupar o último lugar então, mas disponível. ele era o que estava? Sim, é verdade, mereceu completamente, com todo o mérito, a sua presença, mas eu acho que um jogador como o Gael Monfils que foi o que esteve mais perto de lá chegar. Se ele tivesse ganho os quartos de final no Masters de Paris, que foi com quem ele perdeu, frente a Denis Shapovalov, ele tinha chegado, tinha feito pontos suficientes para lá chegar. Não chegou, É que faltava-lhe 140 pontos. 140 pontos, que era precisamente o que ele iria ganhar, ou um pouco mais até. Ele chegaria então assim, o último lugar disponível, o único lugar vago na altura, estava em disputa para este torneio. E o Roberto Bautista Aguto, que para mim também se faria um bom espetáculo. Sim, mas esse já não estava, nessa altura já não estava na luta, porque o Roberto Bautista Aguta tinha perdido anteriormente no Masters de Paris, ou seja, se ganhar o Monfils tivesse passado, ele subia 2 lugares. E, Sim, mas quem ficou abaixo do Matteo Berrettini sim, por 10 foi, pontos. Sim, sim, foi, sim, sim. portanto, era por isso. Portanto, não sei. E aliás, o Eu Matteo apenas digo, Berrettini foi o último a conseguir qualificar-se. sim, eu apenas digo isto no sentido de espetáculo. Sim, Acho sim, que sim, se concordo venderia plenamente muito contigo. mais bilhetes, digamos assim. Não será por isso, porque o resto dos jogadores que completavam este lote de grandes jogadores que estavam e venderiam, a certeza, muitos bilhetes. Mas é um jogador mais experiente nestas andanças. E para os Watts, não é? Sim, e, Para os Watts do havia outros Eurosport. momentos. Ele foi lá na mesma como suplente, Bautista Agut também foi. E vimos vários momentos deles nos treinos a fazer os 360. Típico Gael Monfils. Era um jogador que eu pessoalmente gostaria de ter visto ocupar aquele último lugar, mas Matteo Berrettini acabou por ser ele a passar e acabou por levar 2 tareias, vá. Levou 2 tareias para casa, mas ganhou o seu jogo, como eu disse há pouco, e ser o único jogador italiano. A vitória moral. Isso mesmo. E isto aqui, antes de passarmos, vocês já sabem que quem ganhou foi Stefano Tsitsipas. E foi o tenista que mais torneios fez se não contarmos com o restante top 20. Porque se falarmos do restante top 20, temos Denis Shapovalov, que faz o mesmo número de torneios, 26, e também o Karen Khachanov,
Quem fez mesmo mais do que o Stefanos Tsitsipas foi único e exclusivamente David Goffin, o belga, com 27 torneios. Portanto, isto, o que é que quer dizer? É que, por exemplo, Rafael Nadal faz 16 torneios, Novak Djokovic faz 16 torneios e Roger Federer também faz apenas 16 torneios. E são eles os 3 jogadores que têm mais pontos, com Exatamente. menos torneios jogados. Só que lá está, são aqueles que ganham os grandes slams, Os que mais valem importantes. valem mais pontos. Ora bem. Portanto, há aqui também uma gestão. O que é que quer dizer isto? É o correr atrás do prejuízo e todos os pontos são importantes para subir no ranking? Ou há que ser eventualmente um pouco mais inteligente como os mais velhos? Não esquecer que existiram lesões da parte dos mais velhos. Sem dúvida. E fazer gestão de esforço e marcar e pontuar onde é preciso. Nesta altura das carreiras dos jogadores mais velhos, estes 3 jogadores que a gente está a falar, né? Não preciso dizer os nomes deles. Estão numa altura da carreira que claramente têm que fazer uma gestão. Isto vem logo desde o início da época. A época é preparada antes de começar a primeira época do piso sintético. Ou seja, estes jogadores acabam por ter que fazer uma gestão da época. Obviamente que eles, devido à sua idade e o esforço físico que eles metem em cada torneio, eles têm que gerir. É claramente isso que se vê ao longo de uma época, mas mesmo assim continuamos a ver que eles não fazem tantos torneios como os jogadores mais novos acabam por ser sempre os que estão mais em cima no ranking ATP. Qualquer dos jogadores que, obviamente que os jogadores mais novos que têm mais capacidade física, pelo menos seja de resistência, seja de endurance, digamos assim, eles obviamente têm que fazer mais pontos para tentar compensar os pontos que não ganham tanto nos torneios mais importantes, que dão, obviamente, também mais pontos. Mas aqui é verdade, podíamos talvez pensar que Tsitsipas, sendo o jogador dos 8 presentes nas ATP Finals, fosse o jogador que estivesse mais cansado, digamos assim, mas acabamos por ver que foi completamente o contrário e acaba por ser ele a exibir um melhor nível ao longo do torneio e acaba por vencer assim, inesperadamente, para a maior parte das pessoas, ATP Finals, que digamos que nos últimos anos, desde que Roger Federer e Novak Djokovic não ganham, acabam por ser sempre jogadores de nível um pouco mais abaixo que acabam por ganhar, seja Zverev, seja Grigor Dimitrov e até mesmo Andy Murray em 2016. Muito bem. Já a dizeres aquilo que eu ia dizer, como é que eram os antigos campeões. Ora bem, é justamente isso. O que é que tu posso trazer ainda mais aqui do ponto de vista histórico? Rafael Nadal nunca ganhou um ATP Final. E ainda não foi desta, não é? Pois. Ele também não se apresentava nas condições físicas. Ele teve que desistir do Masters 1000 de Paris devido a uma lesão. Recuperou o melhor que pôde no pouco tempo de espaço que teve. Conseguiu se apresentar. Ainda ganhou 2 jogos, mas mesmo assim não foi suficiente para passar à fase seguinte. Mas eu acho que ele ganhou a ATP Final dele. Conseguiu fechar a época em primeiro lugar. Sim, sem dúvida. Ele próprio mesmo disse isso quando levantou o troféu de número 1 do ranking mundial ao final da época. Ele disse que nunca esperaria, com esta idade que ele já tem, fosse levantar este troféu novamente. Foi de certeza um marco, mais um marco histórico na carreira dele. Só demonstra a grandeza que ele tem. Digo por mim, que não sou um grande fã dele, mas consigo-lhe reconhecer totalmente o mérito que ele teve ao longo da época e neste ponto de carreira que eu já disse que a carreira dele já não estava muito longe de acabar. Foi dito por ele, não por mim. Mas diz que continua a ganhar estes grandes torneios. E vamos continuar a ver, pelo menos, mais um ano dos dois astros do ténis, Roger Federer e Rafael Nadal. Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic têm o mesmo número desse troféu. E, portanto, revela bem o domínio que nós já tínhamos vindo a falar, não é? Destes Big Three. São sempre eles. São sempre eles que vão ali revezando o top. Sem dúvida. E torna-se, por vezes, um pouco difícil de lá chegar, não é? Quer dizer, é preciso ser-se mesmo muito bom e é sobretudo aquilo que nós falámos, que é consistência. É que nós estamos a falar, o único que se aproxima, consegue se aproximar mais da casa dos 6.000 pontos, e 6.000 pontos são os pontos que Roger Federer tem, 6.200. 6.190, é o Daniel Medvedev. Sim. Que fez um excelente final de época. Sim, foi claramente isso que o aproximou e lhe garantiu o quarto lugar no ranking. E mesmo assim vimos que ficou quase a 500 pontos de Roger Federer, enquanto que fez mais 7 torneios ao longo de uma época. E lá está. Depois o próprio Roger Federer fica basicamente a 1.900 pontos e fica basicamente 3.000 pontos de Rafael Nadal. Sim. Portanto, tens aqui, ainda entre eles, tens muitos pontos a percorrer. Sim, acabam por ser as finais
que acabam por ganhar o Rafael Nadal e Novak Djokovic, visto que Roger Federer acabou por não ganhar nenhum dos grandes slams. São esses 1000 pontos de diferença que há mais ou menos entre o vencedor e o finalista vencido. O que é que tens a dizer deste? Nós vamos fazer depois um outro episódio a salientar os pontos altos e baixos da temporada. Sim, podemos já aqui anunciar que cada um vai escolher os seus destaques ao longo da época e será esse o último episódio para finalizar de vez a época 2019. Portanto, vamos agora falar um bocadinho mais desta ATP Final. Enfim, também não tem muito a dizer, porque também são poucos jogos e também não vale a pena estar a chover no molhado, por assim dizer. Portanto, não há muito aqui a falar, não é? Portanto, vamos lá ver. Quem ganhou o grupo do Agassi? Tsitsipas em primeiro, Zverev em segundo, Nadal em terceiro, com o mesmo Nadal número também. de vitórias, mas acaba por não conseguir ganhar no confronto direto. Sim. Depois temos no grupo do Björn Borg Ganha Dominic Thiem, Roger Federer em segundo. em segundo. Portanto, bem, o que é que nós podemos aqui dizer? Daniel Medvedev, que vinha com um grande elan, fica de fora. Se calhar um pouco de Rafael excesso de Nadal, confiança. possivelmente, as coisas estão bem à cabeça. Depois, aquilo que eu diria que é, depois Matteo Berrettini também é o último lugar do outro grupo. Portanto, as falhas que nós temos aqui é Rafael Nadal e Novak Djokovic. Novak Djokovic, dito por ele, ressentiu-se da lesão no ombro. Desculpa ou não. Mas isso quando é para ressentir, ressente-se. Quando é para dizer eu sou Claro que muito sim, bom, claro que eu sim. mesmo lesionado ganho, quer dizer, O que é verdade é que Federer e Djokovic acabam por se reencontrar, que ainda não tinham jogado desde a final do Wimbledon, e Roger Federer dá 6-4, 6-3. Acaba por ser um corretivo, que é que o Novak Djokovic acaba por dizer na conversa de imprensa. Ressenti-me da lesão no ombro. bem, então não tinha jogado. Eu trava, Pois. eu trava o Bautista Agut. É verdade. Isso é conversa. Não é, isso que nem para isso que estamos aqui, nem para gerar polémicas nem nada, mas é um pouco repetido este tipo de atitudes de Novak Djokovic. Acaba por não conseguir passar no seu grupo, que tinha o jogador claramente mais fácil, Berrettini, dentro dos 8 presentes, mas acaba por ser muito disputado entre o time, Djokovic e Federer, e acaba por ser o jogador que se calhar estava mais outsider para ganhar este grupo e acaba por ser o jogador mais novo a ganhar Sim. Dominic Thiem. Era o que não tinha, era o que não tinha nada a perder. Era o que tinham sabes? tentado a Ele e perder, o é verdade. Berrettini. Portanto, quando tu entras nisso, o Berrettini aqui, direi, não tem jogo. Era o underdog. Não tem jogo e certamente a pressão também tomou conta dele. Claro. A pressão Primeira no sentido, presença. exatamente, o nervosismo. Não é a pressão, mas sim o nervosismo. Primeira presença nestas andanças. Agora, aqui o Novak Djokovic e o Roger Federer têm um nome a defender, não é? Como o Dominic Thiem, que dizem que será o futuro Rafael Nadal quando Rafael Nadal sair. Portanto, será sempre uma sombra e não será um efetivo É isso mesmo. até ao momento. Stefano Tsitsipas. O que é que nós podemos dizer de que ele ganhou o Millennium Steel Open? Eu acho que a questão é que lembras-te que nós criticámos-lo imenso quando foi o Wimbledon, em que ele dizia este pode ser o ano em que eu vou ganhar o Wimbledon e perde logo na primeira ronda. Eu não sei se ele agora não vai começar a entrar nas conferências de imprensa com Ele- mais basófia. Sim. Eu sou muito bom. Enfim, ele ser o Ibrahimovic do ténis. Ele acaba por ganhar os 2 primeiros jogos dentro do seu grupo, mas depois acaba por perder o último jogo contra Nadal, mas que acaba por garantir na mesma o primeiro lugar do grupo. Sem ser esse jogo, já não precisava de ganhar, acaba por vencer todos ao longo desta competição. Acaba por ganhar, dando quase um corretivo a Roger Federer, mais uma vez. Relembrar que Tsitsipas já tinha ganho, foi a primeira pessoa a eliminar Roger Federer logo no primeiro Grand Slam, que foi no Australian Open. Acaba por lhe ganhar nos quartos de final, coisa que nunca se esperava, e agora, mais uma vez, acaba por lhe ganhar e garantir assim o seu primeiro lugar na final. E Dominic Thiem, com maior ou menor dificuldade, acaba por ganhar também o Zverev. Zverev, relembrar que era o campeão em título, estava a defender a sua vitória o ano passado. Lembrar que Zverev faz sempre grandes torneios no ATP Finals. O ano passado era claramente o outsider, acaba por ganhar. Ninguém esperaria. E este ano, mais uma vez, passa num grupo complicado, frente a Rafael Nadal, mas acaba por perder Dominic Thiem em grande forma, fazendo assim a final entre o grego e o austríaco. Verificámos um grande jogo, um jogo bastante comprido, 3 sets. O único set acaba por ser o segundo, um pouco menos, mais desequilibrado. Dominic Thiem acaba por descomprimir depois de ter ganho o primeiro set no tie-break. E depois, no tie-break do terceiro, Dominic Thiem acaba por deixar-se, calhar, desconcentrar e Tsitsipas, que vinha um pouco mais acima do jogo, visto que tinha recuperado vantagem de 1-7-0, acaba por assim ganhar 7-4 no tie-break decisivo.
Sim. Stefano Tsitsipas, o grego, que ganha o terceiro título da época, o quarto da sua carreira pessoal. Agora, eu espero que o João Zelhão já tenha negociado o contrato o ano passado, e o cachê e tudo mais garantido para o Tsitsipas este ano. Agora, trazeres o Tsitsipas a Portugal após ter ganho o Finals, o cachê é maior, o ego é maior, Vamos lá ver se eu cá volto. mas também o ranking será maior. Portanto, é preciso pensar, vermos o que é que vamos ter de cartaz do próximo Millennium Steel Open. Pá, por mim, é um bocado isso. Eu, para ser muito sincero, entre Stefano Tsitsipas e Dominic Thiem, prefiro o Dominic Thiem. Também eu. Mas se calhar Uma Tsitsipas... pequena curiosidade, Força. são dois jogadores que os batem muito forte de esquerda a uma mão. Há uns tempos pensava-se que esquerda a uma mão ia desaparecer e verificamos que os dois melhores jogadores no último torneio, dos melhores jogadores ao longo da época, são dois jogadores que batem de esquerda a uma mão e com bastante força. E é para salientar que a esquerda a uma mão está e vai continuar a estar para ficar no ténis, que acaba por ser uma das pancadas mais bonitas, na minha opinião, do ténis. E claramente vemos jogadores mais novos também a aparecer com esta técnica, digamos assim. Sim, aquela pancada característica do Roger Federer, não é? Richard Gasquet, por exemplo. Essa malta toda. Portanto, da minha parte, eu encerro. Acho que não há muito mais a dizer, portanto, estar a enrolar aqui não vale a pena. Próximo episódio faremos então uma escolha dos bons momentos e uma análise geral da temporada. E, portanto, já falámos do que nós pretendíamos no futuro. Já falámos que vamos ter um novo elemento, o Zé Maria, e, portanto, Daremos também mais informações no próximo episódio. exato. Então vá, Guilherme, toma as chaves, fechem o portão, que eu estou assim um bocadinho adoentado, portanto tenho que ir para casa antes que eu apanhe aqui ainda fique pior da constipação. Sim. A todos os tenistas, obrigado. Vemos por aí. Vá, Cláudio, fica lá as melhoras para ti, para ver se na próxima semana, quando fizermos o próximo episódio, já estás mais recuperado. Da minha parte também é finalizar. Estejam atentos ao próximo episódio que a gente vai meter ainda sobre esta época de 2019, encerrando assim de vez esta grande época que tivemos. Relembrar que vamos fazer os nossos destaques. Obviamente que alguns vão ser repetidos, mas vamos referir o que cada um escolheu. E por isso vai ser assim uma boa maneira de fechar a época, recordando e lembrando os melhores momentos, digamos assim. Da minha parte, vamos fechar isto e vemos assim então no próximo episódio. Tchau.